A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Este é o nosso devocional para o dia de hoje, Provérbios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Diz a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui vemos novamente um pai preocupado com a educação do seu filho e por isso chama-lhe a atenção. O pai que insiste, que conversa, que aconselha o seu filho nos caminhos do Senhor, está a mostrar tesouros para a vida deste filho. A palavra do Senhor é preciosa, porque só ela contém os maiores tesouros para a nossa alma. Por isso mesmo, Provérbios capítulo 3, versículo 1 começa: Filho meu, e diz: não te esqueças dos meus ensinos. Estamos todos suscetíveis ao esquecimento. Há muitas coisas de que nos esquecemos. Algumas delas são banais, não fazem grande diferença na nossa vida. Podemos esquecer-nos, por exemplo, de apagar a luz, colocar uma peça de roupa no cesto de roupa suja, etc. São esquecimentos que não nos causam grande sofrimento ou grande aperto na nossa vida. Contudo, há coisas de que nos podemos esquecer que são fundamentais e estas sim podem trazer-nos alguns problemas. O autor chama a atenção para que o leitor não se esqueça dos ensinos, da palavra de Deus. É fundamental que não nos esqueçamos da orientação de Deus. Caso contrário, perdemo-nos pelas ruas desta vida. Jesus olhou e viu que as pessoas andavam errantes como ovelhas sem pastor. Andavam deste modo porque não escutaram a voz de Deus pela sua palavra. Que nós possamos escutar, que nós possamos guardar a palavra do Senhor. Caso contrário, nós vamos nos perder. Seremos como ovelhas sem pastor. Para isso não acontecer, guardemos os mandamentos do Senhor. O autor apresenta uma motivação para que guardemos os mandamentos. Eles conferem longevidade em paz. Como vimos na introdução a este livro, vale a pena recordar mais uma vez, este é um livro de princípios e não de promessas absolutas. Aqui é-nos apresentada a norma para aqueles que escutam a palavra de Deus e guardam os mandamentos de Deus. Eles então concedem vida longa e próspera. A palavra traduzida por paz no hebraico é shalom e significa paz e prosperidade. Ela caracteriza a pessoa a quem Deus supre as suas necessidades e a quem Deus dá abundância, contentamento, prazer e alegria. Deus tem esta paz para nós que somos seu povo. Para desfrutarmos dela cada vez mais, é necessário escutar a palavra de Deus e obedecer. O versículo 3 diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Portanto, que nós não nos esqueçamos da fidelidade e da benignidade. Elas devem ser atadas ao nosso pescoço. Com esta linguagem, o autor refere-se a um colar que enfeita a nossa vida. Aquele que pratica estas características, portanto, a fidelidade, a benignidade, fica mais belo. Fidelidade e benignidade são atributos que ficam bem em qualquer pessoa. Sejamos fiéis nos nossos compromissos, sejamos benignos. Benigno é alguém que tem um bom caráter, é o contrário de maligno. Naturalmente, a pessoa benigna e fiel agradará a Deus, achará graça diante de Deus, ou seja, será aceito diante de Deus e dos homens à sua volta. Primeiro, diante de Deus,
porque a nossa primeira preocupação deve ser, acima de todas as coisas, agradar a Deus, porque agradando a Deus estaremos mais perto de achar graça diante dos homens à nossa volta. Todas as pessoas gostam de gente fiel e de gente confiável, de gente benigna e não maligna. O Filho de Deus deve ter essa índole por excelência, porque Deus é assim. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é benigno. Por isso mesmo, nós devemos ser fiéis, devemos ser benignos. O versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, não nos esqueçamos de confiar em Deus totalmente. Que melhor conselho poderemos nós receber? Só Deus, só em Deus estamos seguros e só Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Tudo o que precisamos de fazer é confiar nele, descansar nele. Diz aqui o nosso autor: não te estribes no teu próprio entendimento. Muita gente confia mais na sua opinião, nos seus pensamentos, na sua capacidade de análise e de resolução dos problemas do que em Deus. Por vezes algumas destas pessoas até vão à igreja. Por vezes algumas destas pessoas louvam a Deus. Talvez algumas destas pessoas sejamos nós nesta manhã. A palavra de Deus nos desafia a não confiarmos que sabemos o que é melhor para nós, mas a confiarmos em Deus. Esta é uma atitude de humildade, de reconhecimento da grandeza e da sabedoria de Deus. Versículo 6 diz: reconhece-o, a Deus naturalmente, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Precisamos que Deus esteja presente em todos os nossos caminhos, isto é, precisamos deixar que Ele nos guie. É o que o autor pretende dizer com reconhece-o em todos os teus caminhos. Não deve haver nenhuma área da nossa vida em que Deus não tenha a primazia. Não deve haver uma área sequer em que Deus não tenha a primazia. Que nós possamos orar, pedir-lhe orientação em tudo e por tudo. No versículo 7, nós lemos: não sejas sábio aos teus próprios olhos, tema o Senhor e aparta-te do mal. Este é um conselho certamente oportuno para todas as faixas etárias, naturalmente para a juventude. Muitas vezes os jovens julgam que sabem o que é melhor para si mesmos, são sábios aos seus próprios olhos. O humanismo tem levado as pessoas a pensar que pelo seu próprio intelecto o ser humano é capaz de resolver todos os seus problemas. Se por um lado a ciência tem facilitado a vida da humanidade, por outro, a mesma ciência tem contribuído para a destruição do mesmo. É necessário temermos a Deus e afastarmos-nos do mal. Aquele que teme a Deus afasta-se do pecado naturalmente. No versículo 8 nós lemos: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ou seja, a obediência à palavra do Senhor será saúde para o corpo. A obediência à palavra do Senhor, ela de facto faz bem até mesmo ao nosso corpo, ao nosso bem-estar físico. No versículo 9 e 10 nós lemos: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Por outras palavras, não te esqueças de honrar ao Senhor com os teus bens. Devemos honrar ao Senhor com os nossos bens materiais. As primícias representam o melhor. Portanto, nós devemos dar o nosso melhor para Deus. Isto é um princípio bíblico. Em tudo devemos dar o melhor para Deus, porque Deus deve ser o primeiro na nossa vida, aquele que é digno de toda a honra, aquele que é digno da primazia. Por isso mesmo Jesus ensina: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus tem que ser o primeiro e Ele deve ser digno do nosso melhor em todas as nossas áreas. Que os nossos bens materiais sirvam para louvor do nome do Senhor e que o uso do nosso dinheiro também sirva para a glória do Senhor. Honrar ao Senhor com os nossos bens materiais também passa por reconhecermos que os bens que temos são dádivas do Senhor. Daí também a retribuição a Deus em louvor pelo nosso sustento, com os nossos dízimos e ofertas. Novamente nós encontramos um princípio neste versículo, que é o princípio é que Deus também abençoa materialmente quando os nossos bens
quando com os nossos bens nós procuramos honrá-lo. Nós lemos aqui no versículo 10: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É um princípio. Deus abençoa, Deus retribui quando nós portanto, o honramos com os nossos bens materiais. Então procuremos honrar ao Senhor, porque Ele abençoa-nos em proporção maior. Escutemos os conselhos de Deus nestes provérbios que acabamos de ler e não nos esqueçamos dos seus ensinos. Não te esqueças do ensino do Senhor.